Vamos começar aqui agora na Samuca TV com os nossos comentaristas. Eu começo com você, da casa, falando a respeito desse empate de Cruzeiro 1, Bahia também 1. Então, Valu, foi um jogo que teve um pouco de tudo. Primeiro tempo, Cruzeiro com muita dificuldade, o Bahia com muita intensidade, de forma muito objetiva, né? Poucas oportunidades. O destaque no ataque, nós falamos muito que foi o Caio Jorge. Quem foi a nossa esperança ali foi o William e o Marlon. Fez um bom primeiro tempo. Veron e o Barreal apagado. Aí no intervalo, sim, aí o Diniz voltou com a mesma equipe e o Cruzeiro voltou muito bem. Inclusive fez um golaço. O passe do Matheus Pereira é daqueles para a gente ficar revisando. O Veron também teve muita tranquilidade para empurrar essa bola para o fundo do barbante. Depois, um lance que gerou e gera muita polêmica, eu quero rever de novo. Teve questão de impedimento, teve questão de falta, depois participa ou não participa da jogada, que foi um gol do Caio Jorge, uma escorada ali do João Marcelo. Infelizmente esse gol foi anulado no momento que o Cruzeiro estava bem na partida. Acredito eu que era a melhor fase dele no jogo. Tomou um gol que foi um balde de água fria. Esse gol para mim foi uma falha geral no sistema defensivo. Começou uma perda de bola com o Joseph aqui no setor ofensivo. O Marlon não conseguiu evitar o cruzamento. Vidalba não cortou e o João Marcelo pode observar que ele perdeu a referência do atacante, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do barbante. A partir desse momento, para mim, o Cruzeiro desestabilizou no segundo tempo, jogou muito mal, foi para o abafa. As substituições do Diniz não surtiram efeito. Eu nem vou avaliar o Joseph, porque é um menino da base, deixa ele tranquilo lá, mas não gostei da partida que fez o Peralta. Geralmente vem entrando bem, mas ele tomou até um puxão de orelha ali do Diniz e do próprio João Marcelo naquela questão de transição. E o Vital, né, não vou pegar para Cristo não, mas infelizmente mais uma partida, mais uma oportunidade, mais um treinador, mais um voto de confiança que para mim ele desperdiça. O Cássio a gente não pode deixar passar despercebido, desde o primeiro tempo fez grandes atuações, mas eu esperava um Cruzeiro durante os 90 minutos muito melhor. Essa expectativa era devido a essa parada FIFA, mas o Diniz não conseguiu ainda colocar a cara dele no Cruzeiro. Aquele time agrupado, aquela transição, aquela saída de bola não está acontecendo ainda. Está longe de ser um time com a característica do Fernando Diniz e os problemas crônicos continuam, né? O Cruzeiro tem muita dificuldade ali no ataque. Quando foi para substituições, então, foi um Deus nos acuda. Infelizmente, né? Um balde de água fria aqui no torcedor, a cabeça tá até doendo. Teve um pouco de vai aqui quando acabou a partida, porque a gente, mesmo não tendo um desempenho bom, a gente teve o resultado a nosso favor. Infelizmente não conseguimos segurar um jogo que era chave para a pretensão do Cruzeiro ao longo da competição, Valu. Valu, antes de dar aqui o meu contributo aqui de como eu analisei essa partida, quero mandar um abraço aqui ao Fabrício, a Carla, a Raquel e também a Daiane, o pessoal, todo mundo lá em Rio Acima assistindo a gente aqui. Um grande abraço a todos vocês. Pois é, um primeiro tempo abaixo daquilo que eu criei como expectativa, muito em função realmente desse tempo que o Cruzeiro teve para poder trabalhar, para poder descansar, para colocar realmente um jogo em que a gente pudesse ao menos ver pelo menos a metade das ideias ali do Fernando Diniz. Eu não tenho essa expectativa de acreditar que o Cruzeiro iria mudar da água para o vinho, mas mesmo assim achei o Cruzeiro pouco produtivo no primeiro tempo, muito em função daquilo que colocou a equipe do Bahia, de ser um time mais ofensivo, de fazer uma marcação também mais adequada, mais perto, mais próxima dos jogadores do Cruzeiro, deixando poucos espaços para o Cruzeiro atuar. No segundo tempo, apesar do Fernando Diniz não mexer no intervalo, o Cruzeiro muda um pouco no quesito postura.
busca mais o jogo, coloca mais volume ofensivo com finalização, tendo sequência esse volume de jogo. E aí encontra o gol através de uma bela jogada realmente do Matheus Pereira com o Gabriel Veron aproveitando bem e conseguindo abrir o placar. E a partir do momento em que o Cruzeiro consegue esse primeiro gol, o Cruzeiro continua em busca desse segundo gol, até acontece esse segundo gol, que para mim o que mais me incomoda na arbitragem é porque sempre quando tem um lance de interpretação, como foi o caso do Flávio ter sido chamado até a frente da cabine do VAR, e aí um lance de interpretação é sempre a desfavor do Cruzeiro. Então isso acaba realmente me incomodando. Mas enfim, acho que o Cruzeiro continuou tentando manter a postura e toma realmente um gol e vem um banho de água fria, né? E ali é um desfecho realmente muito ruim. O Marlon não consegue interceptar o cruzamento. Tanto o Vidalba quanto o João Marcelo também batem cabeça e não acompanha a entrada do jogador da equipe, do Lúcio Rodrigues, jogador da equipe do Bahia, e que foi muito feliz realmente, acabou finalizando e empatando o jogo aos 37 minutos. E aí, quando vem esse gol aos 37 minutos, bate o desespero por parte do Cruzeiro. A gente via que as jogadas elas já não tem tanto trabalho em conjunto, tá todo mundo tentando solucionar os problemas de forma individual, e isso acaba me incomodando um pouco. Com relação às substituições, acho que o Fernando Diniz poderia ter mexido ainda no intervalo, o Barreal já não fazia um bom jogo, e para mim ficou pendente a entrada do Tevez. Se ele gostaria de colocar um jogador pelo lado esquerdo como um ponta esquerda, a melhor escolha certamente não seria o Matheus Vital. O Vital não é jogador de lado de campo, porque não tem velocidade, não tem um 1 contra 1. E além de ficar muito realmente escondido dentro dessa partida, acabou não dando essa válvula de escape pelo lado esquerdo. E aí teria eu entrado com o Tevez, exatamente para proporcionar velocidade e também uma boa atuação pelo lado esquerdo. Enfim, o Peralta acabou sendo pouco exigido. O Joseph, eu gostei da atitude do garoto. É lógico que a gente precisa acompanhar um pouco mais, mas hora nenhuma ficou escondido na partida, buscou tentar trazer esse volume ofensivo, deu opção de passe também. Vai ser aos poucos, vai ser de forma gradativa, mas uma coisa é certa. O Cruzeiro, para disputar ainda o grande objetivo da temporada, precisa esboçar algo que seja muito melhor do que a performance que a gente pôde acompanhar nesse jogo contra o Bahia. A gente já pode resumir e concluir, né, Valu, que é um segundo turno do Cruzeiro muito ruim. Lá atrás, após a vitória do Botafogo, nós já começamos a considerar que era um período de oscilação, de instabilidade, que todas as equipes do campeonato irão sofrer. Mas agora já não é essa característica, já não é uma estabilidade. Realmente já tem uma amostra muito significativa. O Cruzeiro perdeu a força que ele construiu no primeiro turno, que ele tinha como característica ser um ótimo mandante. O Caio acabou de trazer os números, 7 jogos, 1 vitória, isso é ridículo. O desempenho fora de casa em termos de pontuação mantém ruim, como foi no primeiro turno. E a questão toda, né, é o seguinte, não é nem que obra por acaso, que fala assim, hoje não deu, mas beleza, são coisas do futebol. Cruzeiro, além de estar perdendo o resultado, o desempenho também é muito ruim. Independente da característica do adversário, da forma de jogar, a posição de tabela, o Cruzeiro ainda não consegue nem se impor, fazer um estilo de jogo convincente que passa a sensação assim de falar assim, poxa, hoje nós demos azar. É claro que vai ser muito falado esse lance que com certeza definiu o resultado da partida. Isso aí eu não tenho dúvida, que 2-0 o Cruzeiro praticamente matava o jogo, o Bahia ia vir para cima ainda mais desesperado, era uma gordura considerável, principalmente pelo tempo de jogo que estava acontecendo, já era a reta final, então provavelmente, né, lógico que o futebol não existe certeza com nada, o Cruzeiro ia conseguir essa vitória, mas o se não existe, então deixando isso de lado, o Cruzeiro tem que tomar as providências ali na CBF, reclamar, mas infelizmente a pontuação não volta, mas isso também não pode apagar, para mim, a partida ruim que o Cruzeiro fez. Eu esperava muito mais da equipe, principalmente depois de 10 dias consecutivos ali de treinamento que o time teve. É uma oportunidade de ouro que eu esperava que seria um time mais competitivo, um time mais organizado. Mas pelo contrário, eu achei o Bahia
olhando os 90 minutos como um todo, muito mais lúcido dentro de campo. Para mim, o Cruzeiro teve um lampejo significativo no começo do primeiro tempo, que durou até ali, no primeiro do segundo tempo, que durou até a metade. Né? Então, se a gente fracionar o jogo ali, para mim o Bahia foi superior e eles também podem reclamar do empate pelo desempenho. E nós vamos chorar ali por esse gol anulado, mas é muita coisa para o Diniz corrigir ali. E se quiser realmente brigar no G6 ali, que ainda há esperança, mas aqui eu já vou vestir a camisa de torcedor de clubismo mesmo, tá? Porque desempenho, futebol apresentado, o Cruzeiro não me deixa sonhar com isso. Mas futebol, tudo pode acontecer, é torcer para essa reviravolta acontecer, só que é meio cansativo esse discurso, né, Valu? Que a gente está tentando jogar isso para cima já tem muitos meses, e são rodadas em cima de rodadas, e o Cruzeiro não consegue corresponder à expectativa da torcida. E a torcida cobrando de um time, que isso que gera uma frustração, que tem condição de entregar mais do que está entregando. Em outras fases mais complicadas do campeonato, esse time conseguiu. A gente não consegue ver, por mais que tenha lesões, algo que se justifique uma queda de desempenho e rendimento tão significativa. O Cruzeiro completou nesse jogo o 5º jogo consecutivo sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, realmente, para quem precisava desses 3 pontos e precisava também demonstrar no quesito performance, após ter um período longo para trabalhar, o Cruzeiro acabou ficando devendo nessa partida, né? Apenas 2 vitórias no retorno, acho que isso também esboça a dificuldade do Cruzeiro na campanha dele no segundo turno. O Cruzeiro que costumava ser muito forte aqui dentro do Mineirão, acho que vai passando uma mensagem também para os nossos adversários que é possível, né? É possível tirar um ponto aqui, é possível pegar 2 pontos ali, enfim. Acho que o Cruzeiro precisava e uma outra coisa que acaba me incomodando um pouquinho, porque se o Cruzeiro não conseguiu esses 3 pontos na noite de hoje, a gente vai sempre tentar recuperar esse ponto no próximo jogo. E aí o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, fora de casa, onde o Cruzeiro também não tem uma boa campanha fora de casa, apenas 3 vitórias em todo o campeonato, e isso mostra também a dificuldade do Cruzeiro em atuar fora de casa. Agora chegou o momento da competição, que por mais que nós desejamos que haja performance, é lógico que quanto mais próximo de você atuar bem, mais perto você fica também de conseguir esses 3 pontos, que seja ele pontos positivos. No caso do Cruzeiro, acho que a gente não tem nem que cobrar muito dessa performance, desses jogadores assimilar o que deseja o Fernando Diniz. Me preocupa muito porque a gente está abrindo mão, ou pelo menos ficando essa sensação que o Cruzeiro está abrindo mão de uma das vias possíveis para alcançar o objetivo, vai encostando um pouquinho, deixando de lado o Campeonato Brasileiro, não tem nada ainda ganho na Copa Sul-Americana, há a possibilidade, é acessível, é um caminho mais curto, mas do outro lado também tem o Lanús que está buscando o mesmo objetivo do Cruzeiro e vai tentar colocar dificuldade nesse processo. Como eu falava, o Cruzeiro fora de casa vai ter pela frente somente times que estão brigando na parte de baixo, mas nesse segundo turno o Cruzeiro não conseguiu bater o Vitória fora, não conseguiu bater o Cuiabá fora. A verdade é que nessa reta final de Brasileiro, para todo adversário que a gente vê que o Cruzeiro vai enfrentar, seja em BH ou longe de casa, a gente não tem uma convicção, a gente não consegue ter uma expectativa realmente que o Cruzeiro vá conseguir os 3 pontos. Então ele sai dessa disputa, ele começa a sair realmente dessa disputa por um G6 muito pela sua incompetência, muito pelo que tem feito em campo. Talvez não seja algo que tenha sido estipulado internamente, mas realmente é o Cruzeiro que em campo sai dessa disputa e aí a Copa Sul-Americana ganha uma importância absurda, ainda maior. Hoje, por exemplo, o Lanús foi derrotado pelo Independente dentro de casa por 2-0. É um time que também tem encontrado uma dificuldade imensa de vencer jogos. Então, pelo menos nesse sentido, acaba sendo algo igual em relação ao Cruzeiro. E aí, se a gente for olhar de um modo geral, são 4 times que não vivem um grande momento. O Corinthians sim se recupera, mas ainda briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Então me parece que é um cenário de competição um pouco mais palpável realmente para que o Cruzeiro venha a conseguir o seu objetivo. Mas vai ter que conseguir conquistando um título. E um título, obviamente, só fica nas mãos de um. O
Cruzeiro precisa fazer mais por merecer, precisa ser um time mais seguro. É um time que até tem criado chances, mas em muitos momentos cede também oportunidades para os seus adversários que mostram maior letalidade. Hoje, se não fosse o caso, certamente o Cruzeiro teria saído derrotado. Então são pontos que o Diniz, a curto prazo, vai ter que consertar para que o Cruzeiro não deixe de ter a Libertadores no seu calendário no ano que vem. Agora, há que se lamentar, Amanda, assim, Cruzeiro perde 2 oportunidades em um jogo só, né? Primeiro, para mim, pelo menos, perde a oportunidade, evidentemente, de voltar a vencer, de colocar 3 pontos na tabela, de pelo menos jogar uma pressão para cima do Internacional amanhã, porque é o Cruzeiro o time que tem olhado e sentido a pressão ao entrar dentro de campo. Faz tempo que o Cruzeiro não consegue somar 3 pontos para tomar uma posição, ainda que momentânea, enfim. E além disso, o Cruzeiro, para mim, perde a oportunidade de criar um ambiente, mentalmente falando, de maior confiança para esse grupo e também para o torcedor. O torcedor vai estar lá, a gente já sabe. Mais de 45 mil vendidos antecipadamente, vai ter a carga máxima. Mas eu lamento muito que, no meu entendimento, o Cruzeiro perde essas 2 oportunidades nessa noite, Amanda. Pois é, Valor. Por isso que nós falávamos ainda no início, né, no pré-jogo, o quão seria necessário o Cruzeiro se colocar dentro do G6, mas também pensando nesse aspecto para a Copa Sul-Americana. Eu entendo também que o torcedor vai chegar, independente do resultado que pudesse acontecer na noite de hoje. Na quarta-feira o torcedor estará presente, estará apoiando. Acho que falar do torcedor é sempre chover no molhado. O torcedor é quem realmente tem feito uma linda temporada, diferente do que vem acontecendo nesse momento de oscilação com o Cruzeiro. É uma perda de oportunidade, acho que é uma mensagem também que acaba passando não somente para o Atlético Paranaense no próximo jogo, mas também para o próprio Lanús, que vai vir para Belo Horizonte jogar contra a gente. Mas acho que o Cruzeiro tem que buscar outras maneiras de fortalecer, além do, claro, do apoio do torcedor. Encontrar nesse pouco tempo para poder ajustar conversa, vídeo, tudo aquilo que nós já sabemos, já que não vai ter mais tempo para poder trabalhar. Acho que tempo esse que, pelo menos partindo do que foi apresentado hoje, é um tempo que não surtiu tanto efeito. Tomara eu que esteja enganada, na quarta-feira a gente vê o Cruzeiro revertendo essa situação, deixando boas impressões, porque nós sabemos muito do que vai acontecer, das possibilidades do Cruzeiro chegar a mais uma final, mais um torneio internacional, é fazer com que esse jogo dentro do Mineirão na quarta-feira seja plausível e funcional. Não adianta a gente querer colocar força somente no jogo de volta, muito pelo contrário. O Cruzeiro não tem boas atuações jogando longe do Mineirão e precisa se refortalecer, se reerguer dentro do Mineirão, e para isso vai ter o jogo de quarta-feira. Fica uma boa expectativa, tomara que o torcedor possa realmente abraçar cada vez mais esse time e que o time tenha, ao menos, o ímpeto e queira retribuir o carinho do torcedor. O Cruzeiro perdeu uma boa oportunidade de mudar o aspecto anímico, né, da casa, do próprio grupo e também do torcedor, de uma maneira geral, que vai estar presente, mas ainda assim bastava que conseguisse somar os 3 pontos diante do Bahia. Por que o Cruzeiro entrou nessa fase e não consegue reagir? A conta não fecha. O Cruzeiro teve um investimento significativo. Se a gente avaliar os jogadores de forma individual, acredito que agregaram ao elenco. Matheus Henrique, boa contratação, né? O Wallace não está jogando bem, mas vira uma opção interessante. Ninguém questiona que é muito melhor que Ramiro e que Lucas Silva. Caio Jorge agora já está se soltando e por aí vai. Era para o time estar entregando muito mais do que entregou no primeiro turno, mas não conseguiu ainda dar aquela liga. Tem lampejos, alguns minutos interessantes na partida, já trocou o comando. Isso aí mostra também um recado que o Cruzeiro valoriza o Campeonato Brasileiro, porque se a gente recordar, no momento que o Seabra foi demitido, ele deixou uma classificação de Sul-Americana bem clara no jogo de ida. O Diniz até agora um aproveitamento muito ruim, depois eu tenho que até olhar em termos de percentual quanto que isso tá, não condiz com o trabalho dele, é um cara que vem treinando legal ali, só que indiferente das circunstâncias, o Cruzeiro apresenta muita dificuldade. Vou te dar um exemplo, depois do próximo jogo é Atlético Paranaense, a gente já começa a ter receio do Atlético Paranaense, que está desesperado também, é o ano de centenário, a torcida está cobrando,
né, a diretoria, os próprios jogadores, mas independente do cenário crítico ou favorável da equipe que o Cruzeiro irá enfrentar, parece que sempre tem uma necessidade maior do que a gente. Então isso aí não pode acontecer, o Cruzeiro tem que ter mais brio, tem que ter mais ambição. É claro que hoje, né, ainda está no calor do jogo, o sentimento é de muita frustração mesmo, porque além do resultado eu não gostei do desempenho da equipe, mas a partir de amanhã tem que levantar a cabeça, porque aí se é para olhar o lado positivo, o Cruzeiro é um time copeiro, para mim ele tá vivo na Sula, não tem nenhum time que fala assim, nossa, que bicho papão, esse aí é aquela pedreira, é um jogo igual para todo mundo. Eu acho que os 4 que chegaram nessa condição ali, qualquer um pode ser o campeão, mesmo porque o jogo de mata-mata permite todos sonharem, ninguém chegou ali por acaso, caiu de paraquedas. Então o próprio Corinthians, que faz um péssimo brasileiro nas competições de Copa, está indo bem, é também um fortíssimo candidato ao título. Então é o elenco fechar. Só que a torcida, né, quarta-feira vai lotar, já está com os ingressos antecipados, já está cheio, mas está precisando dos jogadores corresponder. Hoje, por exemplo, né, quando o Cruzeiro sofreu o gol, a torcida aqui deu um show. Parecia que foi o gol do Cruzeiro, a torcida cantou, a torcida empurrou, mas a gente sabe que quem dita o ritmo é os jogadores. E eles têm que ser cobrados, é claro que de uma forma ali muito racional. Mas o salário está em dia, os contratos são bons, né, não tem motivo para eles não darem essa resposta dentro de campo. Então tem muito campeonato aqui, não pode entrar também um espírito de derrota, como se tudo tivesse acabado. Né? Só que também não pode ficar só no discurso, essa resposta ali tem que vir de dentro para fora. Da casa, você estava perguntando sobre o aproveitamento do Cruzeiro até então com o Fernando Diniz, 25% de aproveitamento, viu? São 4 jogos e 1 vitória e 3 desses 4 jogos foram em casa, o que acaba pesando bastante, né? Porque ainda mais pelo que a gente viu do Cruzeiro em 2024, ou pelo menos em boa parte do ano, como mandante, é claro que tem um peso. Ainda é difícil a gente ficar colocando muita coisa na conta do Diniz, porque é o início de trabalho, mas o que fica de recado muito claro é que é um Cruzeiro, independentemente das mudanças, independentemente do que ocorra, que não consegue trilhar um caminho seguro nesta reta final de temporada. Inclusive com troca de treinador, com mudança de esquema tático, alterações de jogadores. É um Cruzeiro que não consegue virar a chave de forma alguma. Mas isso precisa acontecer a qualquer custo na quarta-feira contra o Lanús. Afinal de contas, agora o que mais importa, acima de tudo, é o resultado. O Cruzeiro precisa muito disso, até para que esses jogadores possam confiar mais naquilo que o Diniz tem passado, né? E essa confiança vem muito segundo os resultados. Se as vitórias acontecerem, sobretudo no cenário de Copa, de mata-mata, é claro que isso dá confiança, sim, também para o Diniz, mas para os próprios jogadores, entendendo que aquele caminho que tem sido passado, o trabalho que tem sido exercido, é o que pode realmente fazer com que o Cruzeiro conquiste o seu grande objetivo, que é retornar à Libertadores.